Podemos sentar agora para saborearmos, degustarmos a divina liturgia de hoje. Que começo essa reflexão com a pergunta que Jesus fez. Pesquisa Ibope está atrasada, é cópia de Jesus. Jesus naquele tempo já queria saber ali como é que estava o clima, como é que estava o burburinho a respeito dele, mas sobretudo Jesus queria saber dos discípulos, ao fazer a pergunta que fez, Jesus queria saber dos discípulos o que é que era a compreensão deles a respeito da pessoa de Jesus. Então ele vai e pergunta: quem que os homens estão dizendo que eu sou? E veja que aquele povo naquela época, ao ver e presenciar os milagres de Jesus, multiplicação de pães, ressuscitação de mortos, cura de leprosos, cura de homem com a mão ressecada. Então Jesus, depois de um tempo de caminhada, ele não fez essa pergunta no mesmo dia que escolheu os discípulos. Ou depois de um tempo já de caminhada com eles. Depois que ele já criou uma certa intimidade com seus discípulos, Jesus pergunta para o povo: o que é que o povo está achando que eu sou? Como é que a minha mensagem está chegando para as pessoas? Porque notem, ali tinha pessoas que se convertiam à mensagem de Jesus, mas que vinham do judaísmo. Pessoas que se convertiam à mensagem de Jesus e que vinham do paganismo. E pessoas que eram ateias. Sempre existiram ateus no mundo, não é? Pessoas que não acreditavam em nada, mas se convertiam à mensagem de Jesus. Porque na época de Jesus não existia uma igreja formatada, bonitinha para se converter. Olha, eu sou cristão. Não. As pessoas se convertiam à mensagem de Jesus. Pois muito bem, diante dessa mensagem que eu tenho ensinado a você, como que o povo está me enxergando? E vejam vocês a variedade de respostas. Para mim, a mais chocante é a primeira. Disseram João Batista. Veja que absurdo. Porque mesmo os nossos irmãos espíritas não forçariam essa barra pela reencarnação, porque Jesus para João Batista eram só 6 meses de idade de diferença. Se fosse para pensar que Jesus era João Batista, no mínimo, João Batista tinha que ter morrido há 33 anos atrás, não é? Ou há 30, já que Jesus estava ali no início da sua missão. Mas o povo ainda assim confundia Jesus com João Batista, por incrível que pareça. Tem gente aí, Jesus, achando que o Senhor é João Batista. Outros estão achando que o Senhor é Elias. Aí fica até mais fácil, né? Elias já morreu há muito tempo. Há uma profecia, inclusive, dizendo que Elias voltaria. E muitos enxergam João Batista como sendo a figura de Elias, ou seja, tendo o espírito de Elias. A missão e propósito que Elias teve. Então, uns estão achando, Senhor, que o Senhor é o próprio Elias que retornou para salvar o povo, salvar a nação, porque o Senhor é intrépido como ele. Outros ainda pensam que o Senhor é um dos profetas. Pronto, terminou ali a pesquisa Ibope que Jesus fez. Aí Jesus se volta para os 12. Olha o compromisso agora, olha a responsabilidade. E vocês, a quem eu estou cotidianamente durante esse tempo ensinando, pregando, explicando as parábolas. Eu conto a parábola do semeador, né? Que o reino de Deus é comparado ao homem que pega uma semente e joga pelo meio do caminho. Uma semente cai na terra, outra cai nos pedregulhos. O povo não entende. Para o povo eu digo apenas a parábola, mas quando eu chego em casa com vocês e estou sozinho, eu explico para vocês o que é a parábola, essas parábolas todas. E vocês, que comigo estão caminhando, qual é a opinião de vocês a meu respeito? O que é que vocês dizem de mim? E Pedro vai dar uma resposta que é fantástica. E aqui está mais curta do que no Evangelho de Mateus. Mas ele vai perguntar aqui: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Pedro lhe responde: tu és o Cristo, o Messias. Mas eu queria passar para vocês uma resposta mais completa. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a humanidade? E a resposta mais completa está aqui na primeira leitura. Preste atenção nessa primeira leitura, porque ela responde à pergunta que Jesus faz no Evangelho de hoje. Jesus é: o Senhor abriu-me os ouvidos, essa pessoa que está falando aqui. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás na missão.
O Senhor abriu meu ouvido para eu entender o que é a missão, então, depois que eu escutei, não voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Apesar de todas as humilhações que os homens impõem a mim, dessa tribulação eu não sairei humilhado. E Jesus realmente não saiu humilhado. Embora ele tenha morrido, Deus o ressuscitou. E muito pelo contrário, as pessoas pensam que a morte de Jesus é o auge da humilhação que ele sofreu. Não, não é. A morte de Jesus, pelo contrário, é o auge da sua vitória. Jesus brilha como o sol quando ele morre para nós. Por incrível que pareça, parece uma contradição, né? Morte, escuridão, vida é luz. Mas a morte de Jesus é o sol brilhante para nós. Por quê? Porque quando ele morre, ele traz a vida para nós. A meu lado está quem me justifica. Alguém fará objeção? Ô, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo, sente-se, por favor, é uma alegria a sua companhia. Vá, entre e sente. Muito bem. Vamos lá. Boa. Seja bem-vindo, querido. Vejamos, quem é meu adversário? Então, Jesus não tem adversário. Não há adversário para este homem, que é o homem que sofre e dá a vida por nós. Aproxime-se, sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Então, que a gente possa entender que no mundo espiritual não há quem nos condene quando nós andamos com Deus, sendo o nosso auxiliador. Se Deus é nosso ajudador, se Deus é nosso auxiliador, nós não temos o que temer. Nós não podemos temer a condenação, porque Ele que nos auxilia nos dará a salvação. Então, esse é Jesus. Esse que está descrito na primeira leitura é Jesus. Esse Messias, esse Cristo, aquele que veio nos dar salvação, aquele que trocou a vida dele sem ser pecador pela nossa vida, aquele que morreu como se fosse maldito, porque está escrito, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus se colocou no lugar dos malditos para nos dar a bênção. Veja que coisa maravilhosa. Então, o final do evangelho de hoje vai pedir para nós que a gente faça algo que é muito difícil, que é o seguinte: se alguém quer vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque Jesus, no evangelho de hoje, em primeiro lugar, quando ele faz essa pergunta, há uma clara contradição, e o evangelho de Mateus é um pouco mais completo, porque ele vai dizer o seguinte: Pedro responde, tu és o Messias, o Cristo. Jesus parabeniza Pedro quando diz, feliz é tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Perceba, Jesus vai dar uma responsabilidade gigantesca na mão de Pedro, mas em seguida, porque Jesus disse, olha, a seguir ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos e sumos sacerdotes e escribas, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Pedro ignorou a parte do ressuscitar e ficou somente com fosse morto, sofresse, fosse xingado, né? E a preocupação humana de Pedro chama Jesus aqui no canto, ó Senhor, que isso não te aconteça. Começou a repreender Jesus, e Jesus traz Pedro para junto dos seus colegas e diz, sai para longe de mim, Satanás, que significa adversário, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque Pedro estava querendo salvar a vida de Jesus. Olha só que loucura. Se Pedro consegue êxito com isso que ele queria, salvar a vida de Jesus, a vida humana de Jesus,
não tínhamos salvação. Por isso Jesus vai rejeitar de imediato. Sai para trás de mim, Satanás, você é adversário do plano de Deus. E no plano de Deus eu tenho que sofrer, ser rejeitado, morrer, para depois ressuscitar. E aí ele vai fazer a recomendação. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois muito bem. Oh, que coisa difícil. E carregar a cruz nem é a parte mais difícil, é renunciar. Renunciar aos nossos próprios prazeres, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que está certo. E o grande problema é esse, do pecador. A gente, quando acha que está certo, para poder encontrar o erro, o que é que tem? A cachaçinha no final do dia, uma cervejinha. E realmente não tem problema nenhum. A questão é, quando o sujeito que diz essa frase é aquele sujeito que acorda para beber e bebe para dormir. Ou seja, ele já está no estágio de alcoolismo, ele é alcoólatra, ele não consegue perceber que é alcoólatra, não consegue perceber que é dependente ali da bebida, e para ele não está fazendo nada demais. Então existe a diferença dessa frase. A frase é só uma cervejinha, não tem problema. Ela não está certa nem errada. Por que, padre, que a frase não está certa nem errada? Porque depende de quem está falando. Uma pessoa com saúde sã, essa frase está correta, realmente. Uma cervejinha não tem nada demais. Você pega ali na hora do almoço, no fim de semana, com seus amigos em casa, com a família, você toma uma, duas cervejas, não tem nada demais. Vai dormir, está tudo certo. Mas para a pessoa que tem a saúde desequilibrada, que não aguenta álcool no sangue, essa frase está errada. Essa frase é mentirosa, porque uma cervejinha não faz mal. Ele toma a primeira e meia hora depois pode esperar. Ele pode ir buscar na rua que está lá caído, bêbado. Entendem? Então o problema não está no fazer ou no deixar de fazer, mas como a gente administra aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer. Porque São Tiago vai garantir que a fé sem obras, ela é morta. Mas ele não está brigando entre as obras e a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a pessoa que tem fé, ela pratica. Não existe a fé sem a prática. Então, no fundo, o que São Tiago está dizendo é que sem fé eu não posso ter obras, e as obras precisam ser frutos da minha fé. Ela é consequência natural da fé. Eu tenho fé, eu faço. Pela fé, Abraão e Sara acreditaram e tiveram filho. Pela fé, a prostituta Raabe acolheu anjos e isso foi contado para ela como justificativa. E aí o autor aos Hebreus vai enumerando várias pessoas do Antigo Testamento que por causa da fé fizeram alguma coisa. Fé está aqui, a ação que foi feita está aqui. Então, na verdade, quando eu digo que tenho fé, significa dizer que eu sou alguém que faço as obras da fé. E no final das contas, tudo que nós fazemos precisa ser movido pela fé. O que é que me tira de manhã cedo da cama para vir celebrar? O que é que me tira da cama para poder ir trabalhar? O que é que me motiva? O que me move? Pronto. É a fé, é aquilo que eu acredito. Seja para nós cristãos, seja até para os ateus. Porque aquele que não acredita em Deus, ele tem alguma coisa em que ele acredita. E que move ele, se ele é cientista, é a ciência dele. Se ele é do comércio, é o comércio dele, seja lá o que for. Ele tem algo que ele acredita e que move ele. E nós que somos cristãos, o que nos move? Porque a pergunta de hoje é para nós também. Será que nós somos capazes de reconhecer que Jesus é esse homem descrito pela profecia do profeta Isaías, que Isaías descreveu para nós? Um homem desfigurado, que tinha o rosto que a gente não reconhecia, tão feio e horroroso que era, que a gente não fazia caso dele, passando por ele, virávamos a cabeça. Também está no livro de Isaías, descrevendo essa condição de Jesus. Um homem desfigurado. Esse é o Jesus, aquele que, para nos dar a salvação, para curar o nosso corpo e a nossa alma, deixou com que o seu próprio corpo e sua alma fosse oprimida e surrada para que a gente tivesse as nossas chagas curadas. Então, quando eu digo que bater palmas na missa, por qualquer motivo que seja, a gente aplaude alguém que está aniversariando, a gente aplaude a palavra quando ela é proclamada, não é fazer pouco caso da morte de Jesus,
Pelo contrário, é exultarmos porque só podemos fazer porque Jesus morreu. Até o casamento. A gente que sonha em casar, não é? E casa bonita e não sei o que lá. A gente só pode ir para lá por quê? Porque Jesus morreu. A gente só comemora o aniversário dos nossos filhos porque Jesus morreu. A gente só comemora a vitória quando a gente consegue o trabalho que a gente quer porque Jesus morreu. A gente só celebra aniversário todo ano, que a gente fica mais velho, porque Jesus morreu. É a morte de Jesus que nos possibilita festejar todas essas coisas. Aí veja que contradição. Eu faço uma festa de arromba para o meu aniversário, porque Jesus morreu para nós, e por isso eu posso fazer essa festa de arromba, ou seja, alguém salvou a minha vida para que eu seja alegre, para que eu seja feliz. Chega na missa, que é a celebração por excelência da minha vida, não posso bater palma. Porque se eu bater palma, eu estou fazendo pouco caso da morte de Cristo. Ei, peraí. Que ideia doida é essa? Da onde vocês tiraram essa ideia doida? Desculpa, mas não, de jeito nenhum. Eu bato palma porque a morte de Jesus me permite ter alegria. Foi por causa das chagas de Jesus que o meu corpo é curado. As curas que nós pedimos, as libertações que nós solicitamos de Deus, só vêm porque Jesus foi apanhou e nem mala véia. Entendem? Sofreu. É o sofrimento de Jesus que nos dá alívio na nossa mente. Não é outra coisa. Não é Jesus são. Jesus são traz a mensagem do Evangelho, a mensagem do Rei. Mas Jesus na cruz, Jesus no Calvário, no caminho ao Calvário, Jesus chagado, ali está a fonte de nossa cura e de nossa libertação. E Jesus morto é o motivo da nossa salvação. Então, isso é motivo então da nossa alegria. Nós somos alegres porque Jesus morreu e morrendo nos deu a salvação e por isso nós podemos nos alegrar. A condição para a nossa alegria é a morte de Jesus. Então sim, nós podemos, e não só podemos, devemos bater palma na missa, mas não é toda hora, a gente vai ficar batendo palma na missa do início ao final. A gente vai bater palma quando tiver que bater palma, quando o motivo, a razão pela qual a gente está batendo palma é justificada. O que não pode é ter uma proibição alegando que porque Jesus morreu nós não podemos bater palma. Isso não existe. É coisa de quem não conhece nosso Senhor Jesus Cristo, não converteu o coração e não entendeu o motivo e a razão da existência da Santa Missa. Amém? Que a gente possa responder essa pergunta no nosso coração e que Deus possa nos motivar a levar essa mensagem para depois da missa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.